Olá, tudo bem? Então, irmão, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus em Romanos. Mas antes disso aí, eu vou pedir para vocês assinar no meu canal, para vocês receberem toda a notificação, certo? Nós vamos pegar o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Romanos, para nós entender melhor a palavra de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmão, ser servo de Deus, ser servo de Jesus Cristo, é servir a Ele. Paulo foi chamado para isso. E o que é ser apóstolo? Apóstolo é ser enviado, certo? Então Paulo foi enviado, Paulo foi um apóstolo que serviu. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 44, nós vamos entender melhor também o que Jesus veio fazer aqui. Jesus ele veio, ele disse assim, lá em Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus Cristo ele veio dar a sua vida, ele não veio para ser servido, ele não veio para ser servido, ele veio para servir as pessoas. Então que nós possa ser um servo de Jesus Cristo na vida de cada uma dessas pessoas, né? E nós vamos voltar para Romanos, porque Romanos, o centro de Romanos é mais ou menos a justificação pela fé. E Tiago, ele fala sobre fé sem obra é morta. Então Tiago defende um pouco da obra, né? E Tiago e Paulo, lá em Romanos, defende a fé. Só que, irmão, não cai em contradição. É que as pessoas acham que ele cai em contradição, mas não cai. Por quê? Porque todos nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. E nós vamos ver isso aí lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos pela obra, porque para ninguém se gloriar. Não precisa você dar esmola, não precisa você fazer tudo. Precisa fazer isso, fazer o bem, não em sentido de me salvar. Ponto, eu vou fazer as obras, eu vou fazer tudo isso aí e já estou salvo. Não. A salvação é unicamente por Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus Cristo, você automaticamente você faz isso aí. Você vai fazer. Você vai ter fé em Jesus Cristo e você vai fazer as obras. Então, aceitar Jesus Cristo é receber a graça dele, que ele morreu por cada um de nós. E acreditando nisso, a nossa fé é que leva a nós a fazer as obras. Então, por isso que Tiago fala que a fé, lá em Tiago capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Então a fé sem obra é morta, porque existe esse processo. É impossível não aceitar Jesus Cristo e não fazer uma boa obra. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então automaticamente nós vamos fazer o bem, certo? E se nós voltar para Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, veja o que é que ele diz aqui. Versículo 1, capítulo 1, versículo 16 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E nós vamos encontrar isso aqui, onde Paulo encontrou o justo viverá pela fé? Lá no Antigo Testamento, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas antes de eu falar para vocês, eu vou falar aqui o contexto de Romanos, é que Romanos está falando para o gentil e Romanos está falando para o judeu. E a discussão entre eles aqui, certo? Só que aqui Paulo chama um pouco a atenção da doutrina, do costume, do gentil. Mas também ele chama a atenção, no capítulo 2, ele chama a atenção do judeu. Que ele diz lá no capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó, versículo 17. Se porém tu que tem bom sobrenome judeu,
e reposa na lei e de gloria em Deus, que conhece as suas vontades e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estáis persuadir de que as guias dos cegos, luz dos que se encontram em treva, instrutor de ignorante, mestre de criança, tendo na lei e forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensina aos outros e não te ensina a ti mesmo, tu que prega que não se deve furtar e furta. Então ele está dizendo que ali o judeu está fazendo as coisas erradas também. Só que no capítulo 3 de Romanos, ele, veja só, ele daí está dizendo assim, vocês gentios são culpados e vocês judeus são culpados também. Aí ele diz aqui, no capítulo 3, versículo 10, diz, como está escrito, não há um justo sequer, todos eles estão no mesmo barco. Se não aceitar Jesus Cristo e não se converter, está tudo errado. Quando chega no capítulo 4, ele vai falar sobre Abraão é justificado pela fé. Então a fé de Abraão. Por que Abraão foi justificado pela fé? Porque Abraão conheceu e Abraão ele obedeceu a Deus. Ele teve a fé de obedecer a Deus. Então por isso que ele foi reconhecido. Quando chega no capítulo 5, ele fala a respeito de Adão e Jesus Cristo. Adão e Cristo, que seria, Cristo é um Adão sem pecado, né, que ele veio restaurar nós. Porque aí ele diz aqui no capítulo 6, livre do pecado, no capítulo 7 ele falando sobre a lei e o pecado, e quando chega no capítulo 8 ele diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele, tanto faz judeu como gentio. Aceitou Jesus Cristo, ele vai estar salvo. É isso que Paulo quer dizer. Então todos nós somos pecadores, estamos no mesmo barco. E nós vamos ver lá em Abacuque, como eu falei para vocês, que o justo viverá pela fé. E vai ser isso que vai acontecer no final dos tempos. Nós temos que acreditar em Jesus Cristo e vamos viver pela fé. Diz assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Lá em Gálatas também fala a mesma coisa. O que Paulo fala em Romanos, ele vai repetir lá em Gálatas. Porque é bem interessante a palavra de Deus, que ela se repete. Quando é uma coisa interessante, Deus ele repete ela em vários lugares. Que diz aqui, ó, capítulo 3 de Gálatas, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá